Tempo de retornar para viver o perdão. E a pergunta que eu faço desde o início: você tem vivido e sentido que tem sido perdoado e perdoada e está vivendo o perdão de Deus na sua vida? Essa é uma pergunta que eu faço nesta noite. Porque quando eu perdoo, quando eu procuro alguém também para tratar sobre o perdão, eu estou sendo beneficiado, tanto o ofensor quanto aquele que foi ferido, o ofendido. Então, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos auxilia, ela nos ajuda a entender perfeitamente o perdão. E eu preciso realmente de viver o perdão. E para isso eu preciso de retornar. Para isso eu preciso de voltar atrás. Para isso há uma necessidade do arrependimento para que eu possa começar a desfrutar da grandeza de Deus para o perdão da minha vida. E isso não aplica somente com relação à nossa vida espiritual com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Isso não somente aplica isso no mundo espiritual, mas entre nós, irmãos em Cristo Jesus, é muito bem aplicado também. Quando nós estamos em família, se alguém fere, se alguém é ferido, mas se alguém tem a humildade de procurar o outro para restabelecer esta comunhão, há uma necessidade de arrependimento e a outra pessoa perdoar aquela ofensa e perdoar aquele irmão, aquela irmã. Isso vai nos trazer grandes benefícios para a nossa vida. Tempo de retornar para viver o perdão. Está lá em João, capítulo 21, verso 15 e 16, que era um diálogo entre Jesus e Pedro. Nós vamos aguardar um pouquinho para retornar novamente esse texto aqui, porque eu quero ler para vocês aqui, claro, uma pesquisa que eu fiz. Daqui a pouquinho eu também dou o endereço dela, sobre a questão e o benefício que o perdão pode trazer na minha vida e na sua vida. É por isso que a gente vê muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas se batendo de um lado para o outro e não consegue alegria, não consegue a satisfação, não consegue se dar bem em nenhum lugar, porque muitas vezes não consegue nem pedir perdão e muitas vezes não consegue perdoar. E o perdão nos traz benefício, e grandes benefícios. Vamos lá. A partir do momento em que eu procuro uma pessoa, que você procura uma pessoa, e eu percebo, e você também percebe, nós podemos perceber quando nós ferimos alguém, quando nós maltratamos alguém, quando nós desrespeitamos alguém, pelas nossas atitudes, pelas nossas falas, pelos nossos negócios. Muitas vezes nós desrespeitamos e ferimos a pessoa. E quando isso acontece, irmão, irmã, escute, você percebe, você sabe. Eu sei quando eu feri alguém, quando eu desrespeitei alguém. Eu sei quando eu feri a minha esposa, quando eu desrespeitei a minha esposa. Ela sabe também quando isso aconteceu. Eu sei quando isso aconteceu no relacionamento entre eu e minhas filhas. E também as minhas filhas têm essa percepção de que errou e logo pede perdão, desculpa. Não foi isso. Eu não queria ter feito isso, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas aqui eu estou humildemente pedindo desculpa, pedindo perdão. E quando assim acontece, que eu libero o perdão, eu vou sentir uma paz tremenda no meu coração, um sentimento de contentamento, alegria e satisfação. Há muitas pessoas que elas estão doentes fisicamente por falta, muitas vezes, de perdão ou de liberar perdão. O coração enche-se de paz. Um estudo publicado no jornal Personal mostrou que o perdão pode beneficiar quem o pratica e quem recebe esse perdão. Sendo assim, que ambos tendem a apresentar redução na pressão arterial. Já o resultado conduzido por Susana Avizan
identificou que o grupo de pessoas participantes que já tiveram infarto agudo, miocárdio, apresentaram mais dificuldades em perdoar. Olha só o que pode levar à falta de perdão. Até um ataque cardíaco pode levar. E a pergunta que eu faço novamente: você quer ser curado? Volte, retorne, peça perdão. Senão você não vai viver o gozo, a alegria do perdão na sua vida. Você não consegue viver satisfatoriamente. Quantas pessoas entristecidas, cabisbaixo, que não conseguem demonstrar alegria e satisfação na vida, muitas vezes é falta de perdão. Então, o perdoar, o pedir perdão de ambas as partes, ele traz grandes benefícios. O seu coração se alivia. É ou não é verdade? Você que já passou por essa experiência. Você começa a ficar tranquilo ou não fica? Fica sim. Eu já vivi essa experiência. E eu tenho certeza você que está me ouvindo, que está me assistindo, tem vivido essa experiência. Mas eu não sei porque ainda você não teve força ainda de ir lá atrás, de buscar, de procurar alguém e pedir perdão, e até mesmo de liberar perdão quando alguém lhe procura, dizendo: olha, eu sei que eu feri, eu sei que eu errei, eu sei que eu te magoei, e eu quero pedir perdão, me perdoe em nome de Jesus, e você muitas vezes não consegue liberar perdão. Ei, libera perdão em nome de Jesus Cristo, e você verá o quanto você vai ser beneficiado, o quanto você vai ser beneficiada. Quanto ao sistema imunológico, tem pessoas que adoecem por qualquer coisa. Um pequeno ferimento vira uma grande ferida. Sistema imunológico baixo. Aquela pessoa que perdoa, que libera perdão, que pede perdão. Aquela pessoa que reconhece a necessidade de perdoar. Olha só outro benefício. Uma pesquisa apresentada pela Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos identificou que os portadores de vírus HIV que perdoavam genuinamente apontavam um maior nível de célula CD4, consideradas positivas para o sistema imunológico. Ei, retorne, volte e começa a desfrutar os benefícios do perdão na sua vida. Isso vai lhe ajudar, isso vai nos ajudar, isso vai me ajudar. Libere perdão, perdoa. Senão você não consegue viver os benefícios do perdão na sua vida. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sirvo a Deus, mas vive na tristeza, vive na insegurança, vive no medo. Falta de viver o perdão, o benefício do perdão na sua vida. Aquele que não perdoa fica liberando com frequência hormônio do estresse. Ei, sentimento de vingança. Sentimento de destruir o outro. Eu não perdoo o fulano de tal, não aceito, não adianta nem me procurar. Ei, a oportunidade de você ser curado, a oportunidade de você ser curado é retornar, é voltar, é dar um passo atrás, fazer uma reflexão e começar a viver verdadeiramente os benefícios que o perdão pode trazer na sua vida. Eu estou falando isso aqui de relacionamento entre nós, irmãos, entre nós. Estou dizendo isso aqui num sentido horizontalizado e não num sentido verticalizado, que é o nosso relacionamento com Deus. Se eu não vivo bem, a palavra de Deus nos ensina, se eu não vivo bem com o meu irmão, se eu não consigo perdoar o meu irmão, se você não consegue perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu parente, o seu sobrinho, o seu amigo, o seu patrão, o seu colega de trabalho, se você não consegue liberar o perdão para ele, ei, a palavra de Deus diz que, se assim não o fizermos, liberando o perdão e perdoando, nós não seremos perdoados por Deus.
Está aí o motivo da tristeza, da angústia e da destruição. Está aí o destino do afastamento da direção daquilo que Deus lhe chamou por falta de perdão, por falta de perdoar, por falta de reconhecer que errou. Há um motivo de derrota, de distanciamento de muitas pessoas da casa de Deus. Seja perdoado, mas desde que você perdoe o seu irmão. Ansiedade. O professor Júlio Rick Neto diz que perdoar não é esquecer, mas lembrar sem sofrer a dor da injustiça que eu vivi. Você vai lembrar, pode até lembrar, você não vai cair no mar do esquecimento, você não vai esquecer, você não consegue esquecer muitas vezes de uma situação inusitada que aconteceu na sua vida. Por causa de um relacionamento, por causa de uma amizade, por causa de um companheirismo, por causa de um convívio com alguém, de repente, de um modo ou de outro, não sabemos, e alguém se rompeu, alguém criou uma barreira. Se você liberar perdão verdadeiramente, se eu libero perdão, posso até lembrar, mas isso não vem com uma lembrança com dor, com tristeza, com sentimento de vingança. Não vem. Então, para que eu possa viver os benefícios do perdão de Deus, eu também preciso de saber que entre nós, família, igreja, entre nós que vivemos nessa sociedade corrompida, precisamos de aprender a perdoar e de pedir perdão também, para que tenhamos uma vida mais tranquila. Que a falta de perdão não venha para a minha vida como algo para destruir a minha vida, a minha saúde física. O sentimento negativo como mágoa, vingança e raiva pode causar transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e levar à depressão. Ei, qual é mesmo o tema de hoje? Você já esqueceu? Não. Retornar para viver o perdão. Retornar para viver o perdão. Então não adianta eu me afastar. Não adianta eu sair do propósito que Deus já colocou na minha vida. Não adianta eu correr. É preciso perdoar para começar a viver o perdão de Deus na minha vida. Mateus 6, 14, 15. Marca aí na sua Bíblia, ou marca aí no papelzinho onde você está. Onde Jesus começa a nos ensinar. Vocês querem ser perdoados? Então perdoa. Ah, mas eu saí, eu estou distante, eu não estou indo mais, eu não quero mais compromisso com isso e aquilo, principalmente com a igreja. Porque eu fiquei chateado com fulano e com fulana e eu não consigo mais. Eu não aceito o que ele me disse, o que ela me disse, eu não aceito o que a liderança me falou. Se você não retornar e perdoar, o risco de você não ter o perdão de Deus é eminente e verdadeiro. Leia Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Você vai entender e vai compreender. E você vai fazer como os bereanos fizeram. Vamos lá, ele projetou para mim ali. Se porém, volte lá no início, 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quer viver o perdão
perdoa, reconheça, trata-se de curar dessas enfermidades, que muitas vezes a falta de perdão vem trazendo transtorno, e você muitas vezes procura um médico, e o médico diz, olha, você não tem nada. Quem sabe é a falta de perdão? Quem sabe é a falta de perdão? Benefícios de quem se arrepende. 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter, ou seja, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, quando eu reconheço que estou afastado, distanciado, e aí eu começo a voltar, eu vou retornar, eu vou reconhecer Deus, eu vou me arrepender. A partir desse momento, fique tranquilo que os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Então, a partir do momento em que você começa a se voltar para Deus, Deus olha para você com um olhar diferente, com um ouvido diferente, e te atende diferente. Ele começa a derramar as bênçãos e copiosas bênçãos que Ele tem reservado para mim e para você, que está aguardada lá no céu. E enquanto nós estamos aqui na terra, Ele começa a derramar as promessas dele, as bênçãos dele, que Ele tem prometido para mim e para você, enquanto eu estiver aqui. Outro benefício do arrependimento e da busca pelo perdão. Está em Atos capítulo 2, verso 38. Que diz assim, arrependei-vos, no finalzinho do texto diz, para que recebeis, ou para receberdes o Espírito Santo. Volte e comece a viver a partir de hoje em nome de Jesus Cristo. E eu peço a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você que fez um propósito de fazer todos esses 12 dias, em o nome de Jesus, receba e continue recebendo as palavras que são ministradas aqui nesta tribuna, com o coração quebrantado, diante de Deus, e misturada com muita fé. Não ouça, e não fica ouvindo só por ouvir, que infelizmente alguns gostam de ouvir para fazer crítica, para analisar o pregador, o preletor, para dizer assim, ele não sabe, ele sabe, não sabe, ele faz isso, faz aquilo, e, em o nome de Jesus Cristo, muda o seu jeito, que nós possamos mudar o nosso jeito de ouvir a palavra ministrada aqui na tribuna. Temos que analisar com muito cuidado, mas receber a palavra ministrada, as palavras proféticas, misturada com fé, para que eu possa viver verdadeiramente o perdão. Benefícios do perdão, mais uma vez, volto a repetir com vocês, vamos lá. Alivia o estresse, melhora a pressão arterial, ajuda a qualidade do sono, diminui o rancor, fortalece a minha espiritualidade. Você já tem visto por aí quantas pessoas que não é capaz de perdoar e o quanto elas vivem com dificuldade de relacionamento com Deus? E quando tem dificuldade de relacionamento com Deus, dificuldade de cultuar a Deus, de servir a Deus, logo não consegue também conviver junto com os demais, com os que estão bem perto, principalmente nos da família, e depois com os da igreja, os da congregação. Quantas pessoas que têm essa dificuldade?
entra para um erro fatal. A palavra de Deus nos diz que as 6 coisas aborrece a Deus, e a 7ª Deus abomina. Interessante que esse abominar dá a ideia de lançar para fora, jogar para fora aquilo que está dentro. Explica melhor, e vou explicar melhor. Dá a ideia de, quando você come, você se enche, você coloca para dentro de você alimento, de repente, aquele alimento não lhe fez bem. A única solução é jogar para fora, aliviar a dor de cabeça e a dor do estômago. Não é isso que acontece? Essa é a ideia do abominar de Deus. E infelizmente, existem muitas pessoas que entram por esse caminho, ao ponto de que Deus deseja lançar para fora aqueles que Ele mesmo já chamou por falta, muitas vezes, de cuidados. No convívio familiar, na igreja, porque uma das coisas que Deus abomina, pastor, é o falar mal, é o criar intriga entre os irmãos, entre a família, entre a igreja. A incapacidade de perdoar não permite que a pessoa tenha bons relacionamentos com os outros. Ei, volte, retorne para viver o perdão de Deus na sua vida. Restaura os pensamentos, Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3. Benefício que o perdão traz é capaz de restaurar o meu e o seu, o nosso pensamento. Porque aquele que não perdoa, ele só deseja o mal para o outro. Você que não perdoou, você que não está sentindo capacidade para perdoar, você está guardando mágoa, rancor e desejo de vingança. E muitas vezes, com pensamentos maquiavélicos com relação ao outro. Mas se você perdoa, o seu pensamento, ele é restabelecido. Aí você vai dizer sim, e vai entrar naquele texto de Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3. Porque já morreste em Cristo, e a vossa vida escondida em Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas terrenais. Aí você vai entender perfeitamente o grande benefícios que Deus tem para você e para mim. Aí você vai entrar também, se encaixar muito bem em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, que for honesto, se for justo, se for boa fama, nisto pensai. Por quê? Porque o perdão, a capacidade de perdoar, nos faz viver todos esses benefícios. Restaura as vibrações, traz paz e tranquilidade, te eleva a um estado positivo, liberta das amarras. Meu Deus, como é difícil, pastor Daniel, pastora Rose, irmãos, os que estão ajudando aqui na transmissão desse culto, que fizeram aqui a participação inicial. Como é difícil conviver com alguém que você se estranha com ele a todo tempo e você não consegue perdoar, e ele não consegue liberar perdão. Não há aproximação, não há comunhão. É por isso que hoje é o 6º dia da campanha, é o meio da campanha, é a metade da campanha. E a oportunidade de hoje de você rever alguns conceitos, para que você possa viver verdadeiramente o perdão de Deus na sua vida. Liberar perdão, pedir perdão, melhora as relações interpessoais, facilita encontrar um sentido no mundo, ajuda na evolução do espírito, nos torna aptos a amar com facilidade,
quebra toda a corrente que existe com a pessoa, tem uma conexão com Deus com muito mais facilidade. É a comunhão perfeita com Deus. Aumenta a disposição, aumenta a longevidade e traz felicidade. Qual é o tema da campanha mesmo? Tempo de retornar para viver o perdão. Volte. Procure o seu pastor, a sua pastora. Procure o seu irmão, a sua irmã, o seu pai. Procure o seu irmão em Cristo Jesus. Se há uma desavença, se porventura houve um rompimento na amizade de alguma forma, e comece a viver, e comece a sentir o perdão na sua vida. O arrependimento e o perdão nos leva e nos conduz ao propósito de Deus. Nós lemos o texto do Evangelho de João no capítulo 21. O interessante é que o texto diz que era a terceira vez que Jesus se apresentava a eles depois que ele ressuscitou. E Jesus questionou Pedro por 3 vezes a mesma pergunta. E como que uma resposta na terceira pergunta, ele disse: Senhor, não adianta eu querer esconder mesmo, eu sei que tu sabe todas as coisas. E o interessante é que Pedro já sabia que Jesus já tinha dito a ele: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas no meio da caminhada, ele quis continuar um projeto que não era o projeto que Deus tinha preparado para ele. No meio da caminhada, ele chegou lá entre os amigos dele e disse: é o seguinte, não tem mais jeito, nossa profissão é ir pescar, então vamos pescar. Vamos para o meio do mar. E eles passaram a noite toda pescando e nada acontecia. Ei, tem muita gente aí que nada está acontecendo na sua vida, porque não está dentro do propósito de Deus. Então volte, se arrependa, reconheça e comece a entrar agora no direcionamento que Deus quer. E eles passaram a noite toda, e tem gente que está 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos e não sai do lugar. Não consegue ganhar uma alma, não consegue dar um conselho, não consegue contribuir para o crescimento do reino de Deus de alguma forma. E quando Jesus se apresenta, Jesus já estava lá na areia, na praia, e eles lá no meio do mar. Aí Jesus questiona ele: não foi para isso que eu lhe chamei, não foi para desviar da função a qual eu lhe ordenei. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vou fazer de você um instrumento na minha obra. E você está fugindo do propósito. Você fugiu do propósito. Não quer congregar mais, não quer vir mais à igreja. É claro que nós estamos vivendo um período em que nós estamos sendo, assim, obrigatoriamente, por força da lei, a ficar em casa. Mas a pergunta, ela não está atualizada, ela está desde quando você desviou, afastou e distanciou, há quanto tempo você deixou de ser produtivo no reino de Deus. É para essas pessoas que eu estou perguntando e questionando. Antes da pandemia, não existia essa limitação que nós estamos vivendo hoje. E agora afastou, distanciou. E esse não é o propósito de Deus na sua vida e nem na minha vida. Ele nos chamou para servir a Ele,
E o servir a Ele é um leque muito grande. Porque quando eu sirvo a Deus, logo eu também sirvo aos homens, às pessoas. Então Jesus chamou ele para transformar ele de pescador de peixe lá do mar, que era o meio de sobrevivência que ele tinha, para transformar em um pescador de homem, ou seja, para que ele fosse um grande pregador da palavra de Deus, um grande ensinador da palavra de Deus, um servo de Deus que passou também a servir outras pessoas. Tempo de retornar para viver o perdão. Volte, retorne e comece a viver a diferença, o perdão. E sirva a Deus. E saia desse caminho que você está querendo tomar, que não é a vontade de Deus. O distanciar, o afastar, o não querer mais, o cruzar o braço, não é a vontade de Deus para a minha vida e nem para a sua vida. Não é essa a vontade de Deus. Retorne e viva o perdão do Senhor. Quero aqui fazer oração. Eu gostaria que você orasse comigo. Neste momento. Senhor meu Deus, eu quero, meu Pai, nesse momento apresentar ao Senhor a todos quantos estão nos ouvindo. Meu Deus, e se esta mensagem, meu Pai, ou enquanto ela ficar gravada, e se alguém ouvir, eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa, que ela possa entender, meu Deus, o valor do perdão, que ela possa retornar para viver este perdão, que ela possa sentir na vida dela, meu Deus, o viver o perdão na vida delas. Nos dê essa capacidade, meu Deus, de reconhecermos. Nos dê essa capacidade, meu Deus, de refletirmos. Nos dê essa capacidade de compreender, meu Deus, o valor do perdão. O valor, meu Pai, de retornar, assim como aconteceu, meu Pai, com o filho pródigo. Ele retornou, meu Deus, quando ele se arrependeu, ele recebeu um aperto de mão. O filho pródigo, meu Deus, quando ele refletiu sobre a vida dele, ele foi recebido com um abraço. O filho pródigo, meu Deus, quando ele refletiu sobre a situação dele, meu Pai, como ele estava vivendo, muito mais do que um aperto de mão, um abraço, ele recebeu presentes. Meu Deus, quantas pessoas que já deixaram de receber do Senhor, meu Pai, esse abraço, presentes que o Senhor tem para nós. Meu Deus, quando ele retornou, meu Deus, muito mais do que um abraço, a ele foi oferecido uma grande festa, porque ele retornou. E aquele aperto de mão, aquele abraço, aqueles presentes e aquela festa, foi os benefícios que ele alcançou quando ele retornou para a casa do Pai. E é por isso que eu oro nesta noite, aqui nesta congregação, meu Deus, em favor de cada um dos que estão ouvindo esta mensagem, em favor, meu Pai, desta igreja, desta congregação, para que o Senhor possa abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, trazer crescimento, meu Pai, nesta igreja, meu Deus, crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, que nesta igreja, meu Pai, cada um dos que congregam aqui, venham viver os benefícios do perdão, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.